Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos a mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, plantão de oração. Então vamos convidando a todos, que estão participando, que quiser colocar um copinho para fazer a fluidificação das águas, que fique à vontade, pois a gente já vai iniciar o nosso trabalho de hoje, que é o plantão de oração. Então eu vou pedindo a todos que eleve o pensamento a Deus e a Jesus, ao nosso mentor deste trabalho, plantão de oração, ao mentor da nossa casa, Lauro Machado, a toda a espiritualidade amiga e benfeitora, ao nosso mentor individual, para que a gente possa dar início em mais um trabalho na Seara do Mestre Jesus, o plantão de oração. E a gente sempre começa com uma mensagem de preparação de ambiente, onde a gente está estudando o livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico. E nós estamos estudando de forma sequenciada, e hoje a lição é a lição de número 158, que tem como título Na ausência do amor. Então vamos ver o que a lição nos ensina. Então diz assim: na ausência do amor, mas aquele que aborrece a seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 2, no versículo 11. E continua assim: se não sabes cultivar a verdadeira fraternidade, serás atacado fatalmente pelo pessimismo, tanto quanto a terra seca sofrerá o acúmulo do pó. Tudo incomoda aquele que se recolhe à intransigência. Os companheiros que fogem às tarefas do amor são profundamente tristes pelo fel da intolerância com que se alimentam. Convidados ao esforço de equipe, asseveram que os homens respiram em bancarrota moral. Trazidos ao culto da fé, supõem reconhecer em toda parte a maldade e a desilusão. Chamados à caridade, consideram-nos irmãos do sofrimento, inimigos prováveis, afastando-se irritadiços. Impelidos a essa ou aquela manifestação de contentamento, recuam, desencantado, crendo surpreender maldade e lama nas menores exteriorização de beleza festiva. Caminham no mundo entre a amargura e a desconfiança. Não há carinho que lhes baste. Vampirizam criaturas por onde estagiam, chorando, reclamando, lamentando. Não possuem rumo certo, declaram-se expulsos da sociedade e da família. É que, incapazes do amor ao próximo, jornadeiam pela terra sob o pesado nevoeiro do egoísmo que nos detém tão somente no círculo estreito de nossas necessidades, sem qualquer expressão de respeito para com as necessidades alheias. Afirmam-se incompreendidos porque não desejam compreender, ausentes do amor, ressecam a máquina da vida, perdendo a visão espiritual. Impermeáveis ao bem, fazem-se representantes do mal. Se o pessimismo começa a abeirar-se do teu espírito, recolhe-te o coração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Aprendamos a viver com todos, tolerando para que sejamos tolerados, ajudando para que sejamos ajudados. E o amor nos trará, ou melhor, nos fará viver prestimosos e otimistas no clima luminoso em que a luta e o trabalho são bênçãos de esperança. Olha que interessante essa lição, né? Então ele fala que na ausência do amor é o nosso título. A ausência do amor, quando você não consegue, amar o outro, entender o outro, não é? Aí ele fala que quando a gente não consegue entender que a gente se aborrece com o nosso irmão, então a gente está em treva, né? A gente está sem destino.
Por quê? Porque a treva, ela cega os nossos olhos e não deixa a gente ver o que a pessoa realmente é. Porque a gente sabe que nós estamos no planeta de prova e expiação, que todos nós aqui, né, são passíveis de erro, mas cada um tem o seu lado bom. E a gente precisa começar a enxergar esse lado bom, não é? E aí ele fala que a gente precisa saber cultivar a fraternidade, a verdadeira fraternidade, entendendo esse lado, que todos nós temos um lado bom. Nós não somos absolutamente ruins, não. A gente pode estar naquela situação terrível, daquele jeito, mas nós não somos absolutamente ruins. A gente tem sim o nosso lado bom. A gente tem que, né, ser paciente, olhar com paciência, entender, né? Por que ele fala assim, aqui, aquilo que incomoda, né, aquele que tudo incomoda, ele se recolhe na intransigência, né? Os companheiros que fogem da tarefa do amor, eles são tristes, eles não entendem, né, que eles precisam auxiliar. E o trabalho, ele faz com que a gente não fique na ociosidade, pensando as coisas erradas, coisas tristes, não é? Por isso que a doutrina ensina que a gente tem que fazer a nossa parte, se esforçar, trabalhar. Você está triste hoje por alguma situação que você precisou passar? Faça uma prece, comece a trabalhar, se ocupe a mente para que você não caia na depressão, não é? Então ele fala que quando a gente tem essa ausência de amor, a gente fica cego, a gente não consegue ver as coisas, né? E às vezes a gente fica sem rumo certo, né? Aí declaram que a família não entende, que foi expulso. Não, mas a gente precisa entender, né, que todos nós somos aprendizes, que todos nós estamos aqui na Terra para aprender, não é? Então a gente tem que ter paciência, tentar enxergar esse lado bom de cada um. Como a gente já falou, nós não somos totalmente ruins, né? Então, ele fala também que quando a gente age sem amor, a gente não tem amor, a ausência do amor faz com que a gente fique ruins, que a gente não entenda que nós somos seres espirituais, nós estamos aqui vivendo na carne de passagem, não é? Então, ele fala que se a gente ficar nessa de egoísmo, de orgulho, não entendendo, não é? Ficando sempre agindo, né, com violência, com maldade, a gente vai acabar o quê? Não vendo o lado bom das pessoas, não entendendo a parte espiritual, não é? E a gente pode ser um representante do mal, porque aí você vai agir com aspereza, com maldade, não é? E o pessimismo, ele faz com que você não veja esse outro lado, não é? Ele começa a te abeirar assim no seu espírito, fazendo você ficar nervoso, você ficar irritado, e aí você acaba não vendo as coisas boas que estão te acontecendo, porque a espiritualidade não nos abandona, Deus e Jesus não abandona. E sempre, em qualquer situação difícil, sempre há uma ajuda do plano espiritual. O seu mentor também está aí para te ajudar, não é? Então, a gente precisa aprender a viver com todos e ser tolerante, ser paciente, não é? Com todos, ajudando sempre, né? E colocar o amor, né? O verdadeiro amor, aquele amor que Jesus veio nos ensinar, o amor sublime que eu amo porque você é meu irmão, você também é filho de Deus, não é? Não aquele amor possessivo que a gente está vendo aí hoje em dia, que até aumentou a taxa de feminicídio. Que amor é esse que mata? Não foi esse amor que Jesus veio nos ensinar. Ele veio ensinar o amor sublime, o amor fraterno, que a gente ama porque a gente ama, sem querer nada em troca, simplesmente porque nós todos somos filhos de Deus, criaturas do Criador. Então a gente tem que se amar uns aos outros como Jesus nos pediu, amar uns aos outros como Ele nos amou e nos ama,
não é? Então, quando a gente entender isso, aí sim a gente não vai ter mais essa ausência de amor, desse amor verdadeiro. A gente vai poder compartilhar, a gente vai poder doar, porque quanto mais a gente doa as coisas boas, mais a gente recebe ela de volta. Então, como ele falou aqui, a gente tem que aprender a compartilhar o amor verdadeiro, o amor sublime, para que a gente possa, não é, trilhar o caminho do reto, do bem e evoluir. Evoluir com qualidade, não deixar as trevas chegar para cegar as nossas vistas, não é? Então é isso que ele está falando, ó, que se a gente não sabe cultivar, a gente precisa aprender a cultivar a verdadeira fraternidade. E a gente só pode fazer isso através do amor sincero, o amor verdadeiro, que faz com que a gente comece a enxergar o lado bom das pessoas, não é? Que tenta auxiliar, porque a gente sabe que a gente não tem o controle de tudo, a gente não pode fazer tudo. E quando a gente fala que vai auxiliar, é o auxílio, não é fazer pelo outro. Não. A gente vai auxiliar. Assim como Deus nos auxilia sempre, mas Ele não faz a nossa parte. A nossa parte nós é que temos que fazer, não é? Então, a gente precisa entender isso para que a gente possa, né, não ter essa ausência de amor, não é? Porque a ausência de amor, aí a gente fica rudes, fica intolerantes, fica impaciente. Não, a gente tem que ser mais otimista, ser alegre, porque tudo isso nos ajuda a ver a vida de uma forma diferente, sabendo que todos nós somos seres espirituais, que nós estamos aqui de passagem para a nossa evolução. Então a gente vai ter que estar no meio das criaturas do Criador, para que a gente possa praticar a tolerância, a bondade, a benevolência, a paciência, não é? Acreditar nesse verdadeiro amor, não é? Por isso que a gente precisa aprender a viver com todos, ser tolerantes, não é? Ajudar para que a gente possa ser ajudado e amar, porque o amor fará a gente viver, né, com mais otimismo, mais alegre, né, num clima de luminosidade, não é? E a luta do trabalho, elas são bênção, mas se você consegue entender o que é esse amor fraterno, você vai conseguir, né, enxergar tudo isso que está ali à sua volta. Deus está te proporcionando isso. Mas como a gente sabe que a gente está no planeta de prova e expiação, a gente vai passar por situações difíceis. Mas a gente não pode nos esmorecer. A gente tem que fazer como a doutrina nos ensina, que a dor ela é necessária, mas o sofrimento é opcional. Então a gente não pode sofrer, né? A gente tem que ser firme na fé raciocinada, acreditar em Deus, porque Ele nunca nos abandona. Então, essa lição veio nos ensinar a isso, que na ausência do amor a gente fica, né, rude, a gente fica triste. Então vamos fazer com que esse amor fraterno que Jesus veio nos ensinar, ele esteja sempre presente na nossa vida para nos auxiliar a sair de todas as situações difíceis, a compartilhar essa entendimento que a gente teve, esse entendimento que a gente teve, essa bondade que a gente está tentando adquirir, a compartilhar com nossos irmãos, para que eles também possam entender que somos espirituais, né? Que somos seres espirituais, que nós estamos aqui para evoluir, estamos de passagem, né? Então é isso que a lição está nos convidando, para que a gente se esforce, né? Se esforce como um esforço de equipe, para que a gente possa entender que todos somos filhos de Deus, todos estamos aqui para se aprimorar no amor, no bem. Mas para que a gente faça isso, a gente precisa se depurar, precisa perdoar, precisa amar, precisa ser tolerante e entender e fazer como Jesus, né, nos ensinou. Amar uns aos outros como Ele nos amou. E Ele quer o nosso bem. Então, quer dizer, Ele sempre está pronto para nos auxiliar. A gente que precisa, né, ser um pouquinho mais tolerante e observar a ajuda que vem do alto, não é? E para que a gente possa caminhar
e evoluir, ou evoluir com qualidade, né? Tendo como guia e mestre o nosso Mestre Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente, né, entender os ensinamentos dele, ter como modelo, a gente vai sim conseguir evoluir, e evoluir com qualidade. É esse o entendimento que eu tive desta lição. Então, agora vamos para a nossa prece inicial, que é a prece do Espírito de Verdade Caritas, que diz assim: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai à luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim seja, graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo a fluidificação das águas, para a equipe de fluidificação das águas, com o auxílio do Dr. Bezerra de Menezes, que possa fluidificar essas águas, colocando o lenitivo necessário a cada um de nós, para os males do físico e do espírito. E que esse mesmo lenitivo possa ser levado para todas as caixas de água, das residências, dos hospitais, dos abrigos, das creches, das escolas, das instituições, dos asilos, das cadeias, para que cada um possa ter oportunidade de se melhorar. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E nessa mesma sintonia, vamos então pedindo as vibrações para as emergências do plantão de oração que se encontra na nossa casa, Associação Espírita Lauro Machado. Vamos pedindo também para a caixinha azul dos pedidos de prece e tratamento para os encarnados. E eu peço em especial para Alain Roberto Batista de Oliveira, Bianca Ferreira de Carvalho, Deise Carla França da Rocha, Diego Henrique do Nascimento, Edi Batista, Edith da Penha Batista, Edna Batista, Guilherme Bertoncini, Gláucia, José Jorge Lourenço, José Roberto Moreno de Paula, Leandro Neves de Barros Souza, Lisandra de Lourdes Batista de Oliveira, Maria Aparecida de Oliveira Emerenciano, Maria Lúcia do Nascimento, Márcia Luiz Campo, Márcia Magali Peregrina, Mariusca Oliveira de Magalhães Belli, Mônica, Neide Aparecida Batista, Rita de Cássia Batista, Sandra Aparecida Batista, Simone Porto, Wilson Luiz de Oliveira, Volney Barbosa de Paula e José Benedito Batista. Então, para que eles possam ficar firmes na fé, no amor, né? Para que possa auxiliar no seu próprio tratamento e ter uma boa recuperação, com fé em Deus e em Jesus, né? Para que possa continuar a sua missão aqui na Terra. E vamos também pedindo para o Caderno dos Desencarnados, que as equipes espirituais possam receber a todos, em especial a minha prima Sandra, que desencarnou, né? Então, para que ela possa ter um despertar tranquilo e aceite essa nova situação e continue a sua evolução no plano espiritual, assim como todos os que estão partindo, né?
desta vida e aqueles cujo nome se encontra no caderninho da nossa casa. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Vamos também pedindo para a higienização no lar, para o caderno dos dependentes químicos, para todos os pedidos que a gente recebe pelas nossas redes sociais, que todos, sejam ajudados em nome de Jesus, de acordo com o merecimento de cada um. E nesta mesma sintonia, então, a gente vai para as nossas agradecimento. Então vamos agradecendo a espiritualidade amiga e benfeitora, vamos agradecendo todos os medicamentos espirituais e físicos que estamos recebendo agora, onde quer que estejamos, seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja na rua, estamos recebendo esse lenitivo com muita luz, com muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final de mais um plantão de oração, aonde eu convido a todos que estão presentes nessa live e aqueles que virão mais tarde, para que encerre comigo, vibrando a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, então, a gente chega ao final de mais um plantão de oração. Então, eu agradeço a todos que ficaram comigo até agora. O nosso muito obrigado, já deixando o convite para que na próxima semana a gente também possa estar junto para fazer novamente o plantão de oração. Não é? Então eu quero agradecer, do fundo do meu coração, o meu muito obrigado e desejar que todos tenham um bom final de semana. Já estamos aí, em vias de Natal, já todo mundo já está naquele clima. Então vamos aproveitar esse clima que já está começando, de Natal, para que a gente possa ser mais tolerante, que a gente possa amar mais, perdoar incondicionalmente, Amar sem ter, que é a frase de hoje, Amar incondicionalmente, sem querer nada em troca. Então eu desejo a todos um bom final de semana e vamos aproveitar essa energia boa do Natal para que a gente possa, retribuir, amar, perdoar, reconciliar com os nossos desafetos, para que a gente possa evoluir com qualidade, entendendo que só o amor e o perdão é que faz com que a gente evolua com qualidade. Então, muito obrigado a todos, tenham todos um bom final de semana e quinta-feira a gente está de novo no mesmo horário, para a gente fazer mais um plantão de oração. Muito obrigado, fique com Deus.